Boa noite, Boa a noite, paz a do paz do Senhor para Senhor. todos. Estamos aqui. Em primeiro lugar, eu queria me apresentar. Meu nome é Hudson. Aqui é minha esposa, minha grande guerreira, minha ajudadora, Cecília. Meu filho mais velho, Júnior. Meu filho mais novo, João Vitor. E para começar a nossa conversa, que é o nosso depoimento, testemunho de vida, eu queria deixar um versículo que a gente costuma guardar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, que está lá em Josué 24:15, tá bom? E a gente vai começar uma conversa um pouco descontraída, eu estou deixando eles saírem para a gente poder ficar mais à vontade aqui, e é sobre justamente a experiência de transformação de Deus sobre a vida da minha casa, da casa da minha esposa. Eu sou irmão da Priscila, cunhado do Cristiano. O Cristiano conhece a nossa vida, a Priscila conhece a nossa vida, acho que todos também conhecem a luta e a trajetória da vida da Priscila, da casa dela, da casa do Cristiano. E ele tem me cobrado muito um pouco do testemunho de transformação que a minha vida, minha casa, a vida da minha esposa e a vida dos meus filhos sofreu de alguns anos para cá. Sofreu no sentido de bom, bênçãos do Senhor. E eu queria contar um pouquinho da nossa história. Com a permissão dos irmãos, eu vou começar falando um pouquinho de nós dois, eu e dela. Eu fui criado dentro de um berço evangélico. Eu fui criado pelos meus avós, sempre os chamei como pais, sempre os considerei como meus pais. E, de certa forma, me criaram na medida do que eles puderam, desde criança, desde bem novinho, dentro do berço evangélico. Meu pai e a minha mãe, eles são da Igreja Batista, viveram muitos anos na Igreja Batista, sempre seguiram esse veio batista, essa doutrina batista. Hoje nós somos assembleianos, pentecostais. E a minha esposa, por sua vez, ela vem de uma origem católica. E o que acontece nessa trajetória de transformação? Tudo começou há 27 anos atrás. Há 27 anos atrás. Nós estamos há 27 anos juntos. Se juntarmos namoro, noivado e casamento, nós estamos há 27 anos juntos. Uma grande referência para nós no período do nosso início de namoro foi que em 1º de maio de 94, quando morreu Ayrton Senna, essa é uma data marcante, que a gente guarda como referência. E nesse período a gente começou justamente a namorar. Eu, filho de crente, ela, filha de pais católicos, visões doutrinárias completamente diferentes, mas a gente entendeu e achou uma afinidade. Começamos a namorar, um ano depois nós noivamos e começamos a amadurecer a ideia de casamento. 2 anos depois, nós já estávamos casados. Ou seja, 2 anos depois de 1994, nós estávamos casados. Casamos no dia 17 de maio de 1996. Fomos morar, a gente não tinha casa, a gente foi morar primeiramente com os meus pais. E depois de algum tempo nós fomos morar com os pais dela. Mas interessante que um ano depois depois do casamento nascia o Júnior. Um ano depois nascia o Júnior. O Júnior foi uma peça fundamental nesse amadurecimento do casamento. Só que nós estávamos casados, morando dentro da casa dos meus pais. Não tínhamos casa, não morávamos de aluguel. E a gente vivia aquele encantamento do namoro, o encantamento do noivado. E, de repente, a gente se deparou com um cenário de responsabilidade, de trabalho, criar filho, produzir o pão de cada dia para dentro de casa através da luta, do trabalho. E foi nesse momento que começaram as nossas tribulações. São aquelas divergências que muitas das vezes têm cunho cultural, religioso, procedência religiosa.
manias que a gente comumente tem, caráter, fundamentação de caráter, de personalidade, manias. E a gente se deparou com um cenário de um casamento, de uma lua de mel e um casamento novo, né? A gente estava recém-casado, morando com os nossos pais e criando, começando a educar os nossos filhos, segundo o nosso entendimento. E foi aí que começaram a aparecer grandes dificuldades na educação dos nossos filhos, na educação do Júnior, começar por ele. E a gente tinha divergência de entendimento com relação ao aspecto religioso. Ela, por sua vez, dentro dessa cultura católica, ela não via como sendo algo abominável, que desagradasse a Deus, certos costumes do mundo, coisas que a gente, dentro do seio evangélico, a gente vê que a Bíblia condena, a Bíblia abomina. Aí você pode me perguntar, Hudson, mas do que você está falando? Costumes, por exemplo, sair para baile, beber, coisas que levam à embriaguez. Então, essa divergência de costume e de opiniões foi, num primeiro momento, um grande desafio dentro de casa. Um dos nossos primeiros desencontros foi justamente nessa questão, nesse aspecto de não respeitar e não acompanhar a orientação bíblica no que concerne as nossas escolhas para casamento, que é algo sólido, que é o matrimônio, né? Que é a questão do jugo desigual. Não levei em consideração, ela também não entendia, ela não levou em consideração essa questão da perspectiva religiosa, ela não entendia, eu também não entendia muito bem isso, e nos deparamos com aquele sentimento de paixão, aquela coisa de carne, de química, e achamos por bem amadurecer, evoluir nosso relacionamento ao ponto de nos casarmos. E o que eu quero dizer com isso? Eu fiz algumas anotações para poder não perder a sequência do raciocínio, mas qual é o nosso depoimento diante disso? É o quanto nossa vida seguiu caminhos distorcidos diante da palavra de Deus, caminhos que desagradavam a Deus, caminhos que desertos, onde o inimigo, onde certamente Satanás se deleitou nas facilidades, nas brechas que ele encontrou dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa. Ao passo que o nosso casamento ia amadurecendo, ao passo que os anos se passavam, havia algum desgaste, havia alguma permissão, vamos botar dessa forma, de ambas as partes para afrontas, para palavras alfinetadas, para coisas que magoavam, e a gente às vezes jogava para debaixo do tapete, a gente não dialogava, a gente não conversava. E por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, eu quero mostrar o quanto a minha casa se afastou do Senhor diante das escolhas, diante das decisões que eu e a minha casa e a minha esposa tomamos, por inocência, por imaturidade, pelas circunstâncias, por falta de quem orientasse. E vou mostrar o lado do quanto Deus tem sido bondoso, benevolente, misericordioso conosco. E eu quero mostrar o seguinte: ao passo que essas divergências aconteciam, uma hora ela queria estar no baile, outra hora eu queria estar na igreja, e a gente revezava entre si, eu não entendia bem a força dessa lei, a força da palavra do Senhor, então eu não conseguia me impor, não conseguia estabelecer um padrão diante dela, por mais que ela tivesse um conhecimentozinho, ela tinha estudado, ela vem de Volta Redonda, e ela também tinha estudado em colégio batista, um colégio que tinha também um pouco de ensinamento bíblico, protestante, evangélico, mas não era nada que consolidasse, fundamentasse, sabe, aquela raiz sólida,
aquilo que a gente busca hoje diariamente, é construção da nossa casa na rocha, que é Cristo. Era uma coisa muito superficial. Então a gente foi crescendo, a gente foi evoluindo como casal, como uma só carne, mas sem entender direito o que isso significava. E chegamos ao ponto de entender que a gente precisava realmente da nossa casa, da nossa privacidade. Mas a gente se deparava com um grande desafio. Num primeiro momento, existia algo que trazia à tona o valor da família, a preservação da família, que nos colocava diretamente em confronto com esse princípio de zelar, de cuidar da família. A mãe dela tinha sofrido um AVC e eu entendia, ela entendia, de suma importância o zelo, o cuidado da parte dela para com a mãe, por conta do AVC, quem não sabe é semelhante ao derrame, deixa suas sequelas, altera a fala, altera a coordenação motora, a pessoa fica com certas limitações, debilidades, que dificultam a rotina diária. E nós sempre fomos convergentes nessa ideia de proteger e de cuidar da família. Então, toda vez que se falava em privacidade, essa palavra e esse propósito vinha sendo colocado como segundo plano, uma vez que a gente tinha necessidade de cuidados familiares. Tempos passados, meu pai veio a adoecer. Meu avô, no caso, né? Que eu chamo de pai, chamava de pai, veio a adoecer. Ele também veio a ser acometido pela essa doença, por esse AVC. E veio ficar sequelado, com suas limitações, em cima de uma cama. Meu pai, que já tinha idade avançada, né, meu avô tinha idade avançada, já passava dos 90 anos, não, 90 não, 91 foi quando ele faleceu, era 80 anos, já passava dos 80 anos quando ocorreu o fato. E aí colocou ele de cama, em resumo da história, colocou ele de cama durante muitos anos, aproximadamente aí uns 6, 7 anos em cima de uma cama. E a gente não entendia esse propósito. E foi justamente nesse cenário onde a minha fé, que já era fraca, mas eu ainda tinha o exemplo dos meus pais, eu ainda tinha a frequência na igreja, ainda tinha esperança de transformação dentro da minha casa e do entendimento da minha esposa. E foi nesse exato momento que grandes coisas começaram a acontecer para que eu me afastasse da casa de Deus, me entristecesse com o homem e não entendesse o propósito, a soberania e o que Deus queria na vida de cada um de nós. E foi isso que me afastou. Foi justamente um cenário de conflito, onde meu pai de cama, dependendo de favores, eu fazendo de tudo para ajudar, e tudo aquilo que eu via a igreja pregando, tudo aquilo que eu via sendo falado das escrituras sagradas, eu não via sendo realizado. Nada daquilo de amor ao próximo, de ajudar ao membro doente, nada daquilo eu via sendo exercido por parte da igreja. E aquilo me entristeceu. Uma simples ceia para ser realizada para o meu pai tomar parte foi o suficiente para inúmeros desentendimentos dentro da igreja. E esses conflitos foram sendo motivos para um afastamento da igreja. E esse afastamento foi fazendo com que eu cedesse às tentações do mundo. Ela, por sua vez, não achava isso de suma importância, achava uma coisa natural, essa perspectiva de vamos viver a nossa vida, vamos viver o nosso casamento, vamos viver, tantas pessoas vivem aí, então não tem nada a ver, Deus nos ama da mesma forma, mas dentro de mim existia a tristeza, existia a frustração, a decepção, existia aquele sentimento de mágoa,
E esse sentimento foi alimentado. Toda vez que eu olhava meu pai durante anos em cima de uma cama, aquele sentimento foi alimentado. E isso fez com que eu fosse me afastando aos poucos da presença do Senhor. E, consequentemente, a minha casa começou a se tornar alvo permanente do inimigo dentro de casa. Né, meu amor? Sim. As coisas foram acontecendo de forma rápida. Eu não achava, eu olhava para a igreja e não achava esses atributos. Eu não conseguia olhar para a igreja e para os irmãos e olhar e encontrar esses atributos de solidariedade, amor, princípios estabelecidos por Cristo. E aquilo foi o ponto fundamental, foi a brecha que o inimigo usou. Hoje eu posso falar com certeza, com propriedade, com clareza isso. O inimigo usou. E o que acontece nesse cenário, meus irmãos? Meus amados irmãos? O meu casamento foi seguindo. Ele foi caminhando. E ele foi caminhando numa percepção de esfriamento da fé, praticamente a perda da fé. Sabia, no fundo, que da existência de Deus. Nunca fui um ateu. Eu sabia da existência de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo, mas eu não conseguia compreender isso. Eu não conseguia compreender o propósito de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. E as frustrações, as tristezas começaram a tomar conta de mim, e tudo isso veio a colaborar para que no momento exato, o inimigo começasse a apresentar cenários que aparentemente agradam a carne, saciam aquele momento, te agradam, e eu comecei a me enveredar por esse caminho de festas, bebidas, pouca referência, desonrando meu pai nesse aspecto, poucas referências bíblicas dentro de casa. Mas a vida foi dando seu rumo, foi seguindo seu rumo. As sementes foram plantadas dia após dia. Como diz a palavra de Deus, já basta cada dia o seu mal. A gente tem que se preocupar justamente com cada escolha que a gente faça naquele dia. E não foi difícil o inimigo conseguir me adornar e me tirar, e me abraçar e me conduzir para justamente esse mar de falsas ilusões, de falsas alegrias, sabe? Isso não foi difícil ele conduzir a minha casa e a minha família. Até que num determinado momento, a minha vida mudou um pouco mais. Eu mudei de emprego, eu saí de um trabalho que eu tinha aqui na região e comecei a trabalhar numa profissão de segurança pública do concurso que eu tinha passado. E de repente o mundo se abriu, exatamente assim. Bebidas com mais intensidade, vieram os vícios do álcool e do cigarro, e sem referência mais nenhuma da parte do Senhor. Aí vieram as traições. Eu vim atrair a minha esposa e ela relevou e ela me perdoou e aconteceu de novo. E as coisas foram acontecendo ao ponto que num determinado momento a gente já não se respeitava mais, a gente já não conseguia mais olhar um para o outro e conversar sem se alfinetar, sem agressões, sem ofensas e sem acusações. Por mais que eu quisesse mudar a minha conduta, a minha carne falava mais alto, o desejo carnal falava mais alto, a soberba e a vaidade falavam mais alto. Por inúmeras vezes eu humilhava a minha esposa. Eu chegava em casa e encontrava chorando. E a minha vida e a minha família, eu estava conduzido por um caminho completamente diferente do exemplo que eu tinha dentro de casa. Eu via meus pais
a minha coroa, a minha velhinha, cuidando com tanto carinho, com tanto zelo do meu pai, já há anos em cima de uma cama, dando banho, cuidando, dando remédio, preparando comida, amor, zelo, nada disso acabava. Ela não sentia frustração, tristeza, mágoa com os irmãos da igreja. Tudo que eu falava que eu sentia, nada disso ela entendia. Ela só sabia falar que Deus sabia das coisas. Ela só sabia louvar a Deus, cantar. E aquele exemplo, ele me incomodava porque eu não conseguia entender como eu conseguia, como ela conseguia não ficar magoada, triste, decepcionada com Deus, e eu ao mesmo tempo vendo tudo aquilo, eu achava que aquilo era, vamos dizer assim, algo que inaceitável. E as coisas foram caminhando até um determinado momento onde a confiança, o desgaste da relação se tornaram tão intensos que